Olá, muito bom que nós podemos conversar um pouco. E pensar na infância, mais uma vez, nós vamos falar sobre a infância e nós vamos ver Bíblia. Porque é assim que Deus fala com cada um de nós. E uma coisa que tem me chamado muito a atenção é a preocupação de Deus com relação ao sofrimento da criança. E nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar com o olhar como Jesus viu quando os discípulos colocaram as crianças de lado e Jesus disse: deixa as crianças vir aqui que eu gosto delas, né? Foi bem isso que ele disse. E ele falou para os discípulos: olha, para com isso. Não pede as crianças de vir aqui, não. Deixa elas chegarem aqui. Eu gosto que elas estejam perto de mim. E é isso que Jesus disse para os discípulos e ele fala para cada um de nós hoje. E então significa que Deus se preocupa com a criança, sim. E ele vê o sofrimento dela. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre Ismael. Ismael era um garoto, né, que quando ele e a sua mãe Agar foram colocados para fora da casa de Abraão, eles tiveram uma situação triste. E então, lá em Gênesis 21:17, a Bíblia nos diz assim: e Deus ouviu a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar aonde ele está. Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água e foi encher o odre de água e deu de beber ao menino. Então vamos pensar um pouco sobre o sofrimento em que Agar estava vivendo, o sofrimento em que o menino estava sofrendo também, o menino Ismael. Ele estava sofrendo porque ele estava distante do pai, distante da mãe, e ele estava ali sofrendo. Passando por uma situação totalmente difícil, sendo praticamente deixado ali para morrer. Praticamente não, ele estava deixado ali para morrer. E Deus ouviu. Eu gosto desse versículo porque ele diz lá no 21:17, Gênesis 21:17 diz: e Deus ouviu o choro do menino. Quantos choros Deus tem ouvido? E quanto ele tem se entristecido ao ouvir esse choro da criança. E nós precisamos estar também atentos ao ouvir o choro da criança, ouvir que elas estão chorando, que elas estão sofrendo, que elas estão passando por abuso, elas estão passando por frio, fome, elas estão passando por todo tipo de abuso, não somente abuso físico, mas elas estão passando por abusos emocionais. Quantas crianças têm sofrido de abusos emocionais? Muitos. E nós podemos olhar e ver que naquele momento Agar estava próximo do poço aonde tinha água. Aquele poço não foi colocado ali por Deus, olha, esse poço vai aparecer aqui, não. Aquele poço já estava ali, mas Agar não viu, no desespero de ver-se livre do problema, que era, no caso, o filho. Ela pensou: deixa ele aí quietinho, assim ele morre e eu vou poder viver a minha vida. Vou continuar caminhando, e se eu morrer por aqui também não vai fazer diferença. E eu imagino que deve ter sido exatamente esse tipo de pensamento que Agar teve. Deixa o menino morrer, deixa ele aí. Mas só que Deus ouviu. Aquele menino deve ter chorado, com frio, com fome, com desejo de que Agar o olhasse, o desejo de que Abraão o abraçasse novamente, mas aquele menino simplesmente chorou, calado. E a Bíblia diz que o anjo bradou. Você imagina o brado de um anjo? Que não foi simplesmente dizer assim: Agar, levanta, Agar. Olha lá, tem água ali. Não, porque para a Bíblia dizer brado, deve ter sido um: levanta, mulher, vai fazer alguma coisa, olha teu filho, ali tem água. Deve ter sido algo muito tremendo que ela ouviu. E na mesma hora o anjo ainda falou assim: levanta-te, levanta-te. E
Pega o menino pela mão e farei dele uma grande nação. Exatamente isso. Às vezes nós não podemos pegar essa criança pela mão, mas nós podemos pegá-la pela oração. Nós podemos orar por ela, nós podemos falar com Deus sobre elas, porque essas crianças estão aí do nosso lado pedindo ajuda. E nós podemos fazer algo. Nós podemos orar por elas, orar com elas, e nós podemos saber que Deus tem o controle de todas as coisas, que Deus pode nos ajudar a tomar uma atitude, a dar um passo adiante, e nós precisamos estar atentos para ajudar, abençoar a vida dessa criança. E Deus agora nesse momento diz para cada um de nós que nós devemos nos levantar e pegar essa criança pela mão. Nós precisamos levantar e pegar essa criança em oração. Quantas crianças que você conhece que hoje você não pode ter o contato com elas e que elas estão sofrendo? Quantas? E então, agora, levanta-te e ore por essa criança. Toma pela mão e ore por ela. Ofereça a água da vida para essa criança. E aquelas que a gente não conhece, a mesma coisa. Nós podemos orar por elas para que Deus envie esse mesmo anjo que foi lá e falou com Agar, para que Deus envie esse anjo para estar lá e falando com essa criança, abençoando alguém que está lá próximo dela, para falar, olha, levanta, aqui tem água. Beba a água da vida, que é Jesus. E nós podemos fazer isso. Levanta-te, porque Deus quer fazer de você alguém muito especial, porque você já é especial. Mas Deus quer que você se levante, que você se coloque em pé para estar tapando a brecha para a vida dessa criança. Coloque-se em pé e Deus vai falar com você, que você pode fazer muito mais do que o que você tem pensado. Você pode fazer muito mais do que o que você imagina. Você pode ir além para alcançar essas crianças. Tá certo? Ame, abrace. Faça uma criança feliz. Faça a diferença na vida de uma criança. Porque é assim que Deus deseja, que você faça a diferença na vida de uma criança. A infância é algo muito precioso. É algo que vai ajudar essa criança a ser um grande homem, uma grande mulher, porque ela teve experiências boas na sua adolescência, na sua juventude, na sua infância. E a infância é algo maravilhoso para ser vivido. E então, levanta-te e Deus vai falar com você. E eu tenho certeza que você vai ouvir a voz de Deus dizendo para você: levanta-te, porque desta criança eu farei uma grande nação. Eles podem hoje ser transformados e ser um grande homem para o nosso país, para o mundo. E você vai ser aquela que deu a mão para que ela pudesse se levantar. Levanta-te. Deus está dizendo: eu estou aqui para te ajudar. Tá certo? Um beijo e até a próxima vez. Até amanhã, de repente, né? E então, levanta-te, que Deus quer falar com você. Um grande beijo e que Deus te abençoe.